Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Patrick, sou desenvolvedor de software e hoje eu vou mostrar para vocês o projeto que eu desenvolvi. Bom, contextualizando aqui um pouquinho desse projeto, né? Essa aplicação ela surgiu de uma ideia que não foi minha na realidade. Numa aula de banco de dados, conversando com meu professor, ele me deu a ideia de fazer um projeto que tivesse integração com a inteligência artificial e que gerasse os planos de estudos para os professores. E aí então, na mesma noite, eu voltei da faculdade, cheguei em casa, abri o Figma, construí as telas e eu tive um tempinho extra e comecei a botar a mão na massa, né, no código mesmo, documentação. Bom, é claro que é um protótipo, ainda faltam muitos detalhes, mas eu acho que eu já consigo mostrar aqui no meu portfólio porque ele já está bem legal. Já mostra, assim, um escopo bem grande do que eu precisei aprender, do que eu precisei aplicar para desenvolver da forma que ele está agora. Bom, e também é interessante dizer que boa parte do que eu estou aplicando aqui eu aprendi no emprego atual, na Igma. Experiências que eu tive lá, que eu não conhecia antes, eu tive a oportunidade de trazer aqui, replicar, né, a forma que eles usam nos projetos lá e aplicar nesse projeto também. Isso é a parte mais incrível. Então, bom, teve coisas lá, por exemplo, a exportação de PDF, eu nunca tinha trabalhado com isso, mas eu vi isso trabalhando lá e falei, poxa, isso aqui vai ser legal, eu vou tentar dar uma olhadinha no código lá, ver como eles fizeram isso e, e fazer aqui novamente, né? Isso é bom para que eu pudesse aprender e conseguisse aplicar sem nenhum problema. Mas vamos lá. Bom, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte é a parte que eu vou mostrar a aplicação mesmo, né? Como um usuário usaria. E a segunda parte eu vou mostrar mais a parte técnica, né? Tanto diagramas, algoritmo, e toda a parte técnica aí que é um pouco mais complicada, né? Aqui a gente tem a parte de cadastro, né? Então eu posso fazer o meu cadastro aqui. Eu não vou me cadastrar agora porque eu já tenho um cadastro, né? Então eu já vou entrar aqui com o meu e-mail. Ao entrar aqui, pessoal, a gente tem essa visão que a gente consegue ver as nossas matérias e os nossos planos de estudo. Como que funciona? Então, vamos supor que esse professor ele dê aula para alunos de graus diferentes, por exemplo, primeiro ano, segundo ano ou terceiro ano. Então ele vai precisar de planos de estudos, por mais que seja a mesma matéria, né? Vamos começar a criar aqui a nossa matéria. Vamos criar uma matéria de português. Então nós seremos um professor de português. Vamos duplicar aqui em disciplina e na descrição a gente vai colocar português avançado. Área de conhecimento a gente pode colocar aqui português avançado, escrita, leitura, fala e etc. Vamos escolher uma cor aqui. Eu acho que a cor verde combina mais, né? E o ícone de livro também. Vamos criar aqui. Automaticamente a gente vai receber um pop-up de sucesso. Matéria criada com sucesso. Aqui no cantinho a gente tem o código, né? O ID. E bom, a gente já tem a nossa matéria criada. Se a gente clica aqui, a gente já consegue acessar ela para ver quais planos de estudo a gente tem dentro dessa matéria. E a partir daqui, pessoal, é muito simples. Eu acho que foi muito difícil para desenvolver essa aplicação, mas a parte funcional dela na realidade é muito simples. Vamos supor agora que eu quero criar um plano de estudos dentro da matéria de português para alunos do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lixar o máximo possível que a gente consegue aqui. Vamos criar agora um plano de estudos. O nosso plano de estudos vai ser terceiro ano do ensino médio. Aqui a gente vai deixar claro na descrição o que a gente quer para esse plano de estudos, né? Então, no nome do plano eu coloquei terceiro ano do ensino médio. Período em meses, eu vou colocar aqui 3 meses, simulando aí um trimestre. O nível, a gente vai colocar aqui o nível técnico. E na descrição eu coloquei assim: aqui será ensinado português, tipos de textos, redações, pontuações, estrutura de texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, citações de autores, justificativas e coerência textual. Então a gente vai focar nesse plano de estudos nesses aspectos. Nas palavras-chave eu coloquei citações de autores, estrutura textual, português avançado, Enem, Enem, redações para pré-vestibular e coerência textual. Vamos escolher aqui a cor amarela para esse plano de estudos e na divisão vamos colocar aqui 3, porque é isso que vai dividir
dentro aqui dos períodos, né, o nosso plano de estudos. Vamos clicar aqui no próximo. E agora em observações, eu posso colocar alguma observação, por exemplo, aqui não deve ser ensinado outras línguas, ou qualquer observação que você ache necessário, ou deixar o campo vazio. Aqui não deve ser ensinado outras línguas, deve ser o português focado para o Enem. Então a nossa observação é essa. Agora vamos partir aqui para o nível de aprofundamento. Né? Vamos colocar aqui de 0 a 10, vamos colocar um 7. Né? Nível de detalhamento, vamos colocar um 8, né? Dias da semana, né, que os alunos vão estudar, vamos colocar 5 dias por semana e 1 hora por dia. O método de estudo, a gente pode escolher aqui algumas dessas opções, né? Então, vamos colocar aqui mapas mentais, práticas com exercícios, leituras e somente. Agora aqui em atividades, vamos escolher a quantidade de atividades que a gente quer. Vamos colocar aqui 5 atividades somente para os alunos. Vamos colocar também 4 trabalhos, né, nesse período, como são só 3 meses, acho que 4 trabalhos já é legal. E provas, vamos colocar aqui 3 provas, né, de acordo com esse assunto. E bom, agora é o seguinte, a gente vai clicar aqui, já que a gente já preencheu tudo, a gente vai clicar aqui em criar plano e vamos aguardar. Maravilha, sucesso pessoal! Nosso plano de estudos foi criado. Vamos fechar aqui o nosso pop-up. E aqui agora, dentro de matérias, no nosso plano de estudo, a gente já consegue visualizar aqui o nosso plano que foi criado, com 5 dias da semana de estudo, 5 atividades, 3 avaliações. Agora a gente vai clicar aqui nele e aqui é onde a gente vai ver tudo sobre esse plano de estudos. Bom, clicando aqui a gente já consegue ver algumas informações em relação ao nível que a gente escolheu, os métodos de estudos, dias da semana, horas por semana, uma pequena descrição que a gente tinha colocado lá, as palavras-chave e algumas notas, né? Aqui em cronograma, a gente consegue ver os dias que foram marcadas as provas, né? Então é meio que um calendário que existe aqui com as datas, né? Que a IA automaticamente gerou provas, trabalhos e atividades. Aqui em conteúdos, a gente tem algumas videoaulas que a IA também gerou e outras pesquisas. Aqui em atividades, a gente já tem todas as atividades geradas. A gente escolheu somente 3 atividades, então ele gerou somente 3. Se eu clicar aqui em baixar agora, ele já vai baixar o PDF pra gente. E a gente já pode clicar aqui. E essas foram as revisões que ele gerou pra gente, né? Então, lembrando, a gente criou um plano de estudos focado no Enem, focado em redações. Então, esse é o primeiro bloco de atividades que ele criou pra gente. Vamos abrir agora aqui a segunda atividade, né? Pra gente ver como que saiu. E aqui a gente já tem questões um pouco mais diferentes, né? Ciências humanas e suas tecnologias. Vamos dar uma olhada aqui agora, pessoal, nas provas que ele criou pra gente. Então vamos clicar aqui na primeira prova pra gente dar uma olhada. Assim que eu clico em baixar, ele já vai, né, fazer o download do PDF. Então aqui a gente tem algumas instruções para avaliação, né? Um cabeçalho aqui, né? E algumas questões. Qual a função da linguagem predominante em um anúncio publicitário? Essa prova claramente é baseada nos conteúdos que a gente viu lá atrás, né? Nas atividades que a gente acabou de ver. Aqui a gente tem várias questões, é uma prova. No fim, a gente tem um gabarito com as respostas corretas e as respostas erradas. E essa é só a primeira prova, né? A gente escolheu 3 provas, então vamos ver aqui a terceira, como a terceira prova saiu. Vamos lá, é a mesma coisa, algumas introduções. Aqui a gente já pegou um pouco mais de física, né? A gente colocou aspectos do Enem lá nossas palavras-chave, né? Então aqui a gente consegue ver um pouco de física, a lei da conservação da energia, isso, se não me engano é física também. Qual o papel da mitocôndria na célula, né? Um pouco de biologia aqui mais para baixo. Qual o processo que forma novas espécies, né? Então aqui também novamente biologia e novamente no fim aqui o gabarito com todas as respostas. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha nos trabalhos. Os trabalhos que a inteligência artificial gerou pra gente, né? Vamos abrir aqui o primeiro. E vamos lá, o primeiro trabalho consiste em desvendando a linguagem da propaganda, análise crítica de campanhas. Em grupo de 4 alunos, escolha 4 campanhas publicitárias de produtos diferentes
e analise criticamente a linguagem utilizada, né? Aqui a gente tem o objetivo do trabalho, né? Analisar criticamente diferentes gêneros textuais publicitários. A gente tem uma data de entrega aqui estipulada pela inteligência artificial. Projeto prático e apresentação. Você que é professor não precisa mais fazer um trabalho aí, um roteiro de trabalho e enviar para os seus alunos. Aqui a IA consegue fazer isso. Critérios de avaliação: clareza, organização da apresentação, profundidade da de análise crítica, criatividade na abordagem e qualidade do vídeo produzido. Olha só, incrível, cara. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouco da parte técnica da aplicação, né? Vamos começar aqui pelo Figma, né? Onde tudo começou, onde as primeiras telas foram desenvolvidas. Então, bom, aqui a gente tem uma tela de login. A tela de login é a tela de registro. Está um pouquinho diferente da aplicação, mas eu já explico o porquê para vocês. A gente está utilizando o modo Dark, que foi implementado aqui também, mas nativamente essa aplicação foi desenvolvida no modo claro. Então, se a gente chegar aqui agora, a gente já vai conseguir observar como é a nossa aplicação no modo claro. Vamos colocar aqui novamente o nosso e-mail. E é praticamente a mesma coisa, mas no modo claro, né? Talvez algumas pessoas aí acham um pouco mais bonito, né, que o modo escuro, mas não tem muita diferença não. É a mesma coisa. Bom, novamente aqui nas telas, a aplicação ficou bem parecida com o que foi planejado. Então, tanto aqui a parte de matérias, né, e a parte de plano de estudos. O layout aqui para inserção de dados também ficou bem parecido com o que foi planejado, mudando pouquíssimos detalhes mesmo. E a parte que mostra, né, o item individual, né, no caso com as provas, os conteúdos, trabalhos, as pesquisas. O cronograma aqui até foi criado também, né, muito semelhante da forma que está lá. E basicamente é isso. O Figma é bem pequeno, é uma aplicação pequena, né, então não tem muito o que mostrar aqui. Bom, pessoal, em relação à estrutura da aplicação, foi dividido em duas partes. A parte do back-end, que eu chamo de API, né, o Profiplan. Aqui estão alguns dos commits que eu coloquei no GitHub. Então, todas as features desde o início, né? Configurações de cores, token de atualização, criação das tabelas, né? A geração, né, através da inteligência artificial, utilizando o Gemini. Algumas fixes, né? Por exemplo, aqui alterando o type, né, dentro da coluna de itens, na tabela de planos. E algumas outras alterações, né? Tá tudo aqui comitado desde o início, né? Desde quando eu comecei a desenvolver. E a gente tem também o Profiplan Front, né? Essa aqui já é uma aplicação React, utilizando Tailwind CSS. E aqui é a parte do front, né? Que se comunica com a API, que dá, né? Que levanta toda a interface da aplicação, né? Aqui também a gente tem alguns commits, né? Desde o início, na criação da estrutura, dos layouts, das rotas, né? Das rotas criadas, né, dentro do React para conseguir acessar a API do back-end. E alguns fixes também, né? No caso aqui o último foi uma que fazia indentação, né, em todos os arquivos, né, através do Prettier. Então ele mexeu em todos os arquivos, já fiz um commit ali e empurrei tudo pro Git. Vou mostrar para vocês aqui um pouco agora das rotas, né, que foram criadas no back-end. Então aqui a gente tem a rota de login. Essa rota de login ela entrega pra gente um token de atualização, que a gente precisa desse token para fazer todas as outras requisições. Então eu vou abrir aqui, se não me engano, o Insomnia. Vamos abrir aqui o Insomnia para eu conseguir mostrar para vocês algumas das requisições que foram feitas, né? Essa aqui, por exemplo, né? Então, bom, a gente está aqui. Vamos fazer agora, vamos puxar aqui, fazer um get nas matérias, né? Para isso a gente precisa fazer o login. Então vamos fazer o login aqui dentro da aplicação mesmo, através do front-end, e vamos pegar o nosso token de autorização aqui através das requisições. Então aqui a gente tem o nosso access token. Vamos copiar ele aqui, ó. Copiado. E já vamos vir aqui no Insomnia. Aqui, se eu tentar fazer a requisição, ele vai falar que eu não tenho autorização, né? Então a gente tem que fazer essa alteração aqui dentro do header. Vou colocar aqui, beleza, agora a gente já vai conseguir, né? O token já está autorizado.
E ele já retornou aqui pra gente, né, as matérias, que foi o que a gente acabou de criar, né, a matéria de português e a matéria de banco de dados que já existia lá. Bom, a gente tem aqui algumas rotas de users, né, então algumas dessas rotas não estão sendo usadas, né, elas seriam usadas caso houvesse um back-office aí da aplicação para eu conseguir ver o que está sendo utilizado, né, na aplicação. A gente tem também aqui as rotas de matérias, né, que foi basicamente o que a gente acabou de ver, a gente viu o get das matérias, mas também tem os pushes, né, o put que não está sendo utilizado, que na verdade é para atualizar, mas também existe, e o delete também. Aqui algumas rotas de planos, né, que é os planos de estudos dentro das matérias, e algumas rotas para geração de planos. Isso aqui não é usado em nenhum lugar do front-end, mas eu já vou explicar para vocês aonde é usado. Isso aqui tem relação à inteligência artificial. Aqui a gente também tem algumas rotas do PDF Generator, né, que são rotas que eu criei para gerar o PDF. Bom, falando aqui um pouco do front-end, a estrutura dele é muito simples. Ele foi criado dessa forma, então dentro aqui de dashboard, né, a gente tem o layout. O layout na verdade consiste no nav, né? Então dentro do nav a gente tem um children, né, que é um valor que chama todas as outras páginas, né, aqui dentro, né? Então como ele fica fixo, eu acho que esse layout, né, é algo que já vinha sendo utilizado no Laravel, né, no layout padrão do Laravel. Então eu puxei de lá e coloquei aqui também, achei uma coisa muito legal, sempre utilizo nos meus projetos e achei interessante colocar aqui também. Aqui a gente tem o login e o registro, né? É bem simples essa tela. E mais para baixo a gente já tem as telas, né, que a gente passou por elas, né? Então o index de matéria, né? O create de matérias também. Aqui em planos, né, a gente já tem o show, que é aquela página mais complexa, né, que mostra lá onde a gente baixa as coisas. O index, que mostra todas as matérias, né? Então aqui a gente mapeia as matérias. Dentro do create tem um form aqui também, que cria as matérias. Toda a parte de API, pessoal, ela está concentrada aqui, né? Então aqui eu criei a URL base, né, da aplicação, que não muda, vocês conseguem ver que é sempre API no início. E nas outras requisições eu só puxo, né? Então aqui dentro de login a gente tem um sistema que grava o token de autorização no cache. Então sempre que ele vai fazer outra requisição que não seja o login, ele puxa, né, do cache esse token que foi gravado, que saiu do login, e faz a requisição. Por exemplo aqui, o get plans, né, que a gente acabou de pegar aqui no Insome, né, o get matérias, né. A gente tem aqui o get plans. A gente tem aqui também o get plan by ID, né. Todos essas requisições vocês podem ver que ela tem aqui um início baseado no que está aqui em cima, né, na API que a gente colocou aqui. Agora vamos partir para a parte mais legal, pessoal, que é a parte do back-end. É a parte, praticamente o coração da aplicação. Essa parte foi um pouco complexa. Eu estou utilizando aqui Python com Fast API. Para já dar início, a gente tem aqui a nossa env. A gente está usando um banco de dados SQLite, que é mais simples, então é só um arquivo aqui que a gente utiliza. E, bom, aqui a gente tem nossos esquemas, temos também nossos models, né? Aqui a gente cria todos os modelos das tabelas, né? Então, o que a gente precisa usar. E a estrutura basicamente é essa, né? A geração do plano, que é atrelado a um plano, o plano, que é atrelado a uma matéria, e a matéria, que é atrelada a um user. Aqui a gente tem uma criação de sessão, né? Ela praticamente cria a sessão no banco de dados, então sempre que a aplicação ela é iniciada, né, através do Python-m uvicorn appman app reload, ele dá uma olhada lá se não tem o app.db, o SQLite. Se não tiver, ele já cria aí pra gente um banco novo. Bom, dentro dessa pasta CRUD é praticamente onde tudo acontece, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a conexão dos dados que a gente imputa com a inteligência artificial. Então, se a gente pegar aqui esse Gemini Generate and Save Activities, a gente vai ver aqui como é o processo para criar atividades, né? Então aqui a gente tem um prompt, né, que é enviado para o chat. Você é um gerador especialista de revisões acadêmicas com base no conteúdo a seguir, gere revisões em formato JSON, né? Então aqui ele, né, envia para o Gemini como é o formato que deve ser enviado aqui.
E mais para baixo a gente tem as variáveis, né, que é o que a gente imputa lá nos dados, né, o que é salvo no banco. Bom, aqui no back-end, em todas as aquisições que são feitas para o chat, né, para a gente conseguir limitar esse escopo, a gente utiliza uma requisição de validação. Né? Então aqui mais para baixo a gente tem o Gemini Validate Study Context, né, que basicamente ele tem todo um prompt aqui que não deixa nenhuma requisição fugir desse escopo, né? A gente sabe que vai ter algum usuário aí que vai colocar alguma coisa absurda lá esperando que o chat responda, mas se ele não passar nesse contexto, né, que a gente deixa claro aqui, validar se o conteúdo é acadêmico, né, se o contexto é acadêmico, se ele é livre de inapropriação, se ele é irrelevante, ofensivo, se ele tem alguma coisa relacionada à pornografia ou algo nesse sentido, né? Então ele não passa aqui, ele recebe um falso desse método e ele não é indexado. E a IA torna a fazer o processo novamente ou retorna um erro lá para o usuário, né? Então, bom, se o usuário vem aqui, né, e falar, quero gerar atividades em relação a crime organizado, ele não vai conseguir porque dentro do método de gerar atividades, ele vai ter lá no final uma chamada, né, do método de validação. Deixa eu encontrar aqui onde está. Aqui. Ele vai ter uma chamada de método de validação. Ele não vai passar aqui, então não vai ser indexado. Né? Isso é feito em todas as requisições para dar segurança mesmo na aplicação e ele não sair indicando nada aí para os alunos, né? Nenhuma coisa errada. A gente tem várias requisições aqui. As requisições que fazem, por exemplo, a timeline, né? A linha do plano de estudos. Né? Então, o que vai ser ensinado durante todo o período, né? Com base nas informações que a gente envia. O contexto do estudo, algumas provas, né, também são geradas aqui pela inteligência artificial, tudo através dessas aquisições, né? A realidade é que essa aplicação ela só existe por causa de várias requisições em cascatas que são feitas. Por exemplo, assim que é feita uma requisição para o Gemini para que ele crie atividades, ele usa essa rota aqui de put para dar um update, né, no campo e atualiza aqui o Study Plan Activity, né, que é um JSON, e aí ele coloca o JSON aqui dentro. Agora é interessante mostrar para vocês, pessoal, como é a parte crua, né, os dados, né, sem essa interface. Vamos estar acessando aqui o dbeaver para a gente entrar dentro do nosso banco de dados SQLite. Aqui a gente consegue ver um pouco aqui das nossas tabelas, né? Vamos abrir aqui geral para que vocês consigam ver toda a estrutura. O nosso diagrama está dessa forma, né? Então a gente tem os planos gerados que saem aí de planos, né? E aí dentro de matéria a gente tem os planos e matérias dentro de user, né? Essa é a estrutura do banco. Agora vamos acessar aqui um plano gerado, né, para a gente ver como está saindo os dados. A gente está utilizando aqui um UID. Vamos colocar aqui agora, pessoal, no JSON passe, esse Study Plan Activity, para a gente ver como está saindo a estrutura dele direto no banco de dados. Bom, ele vem exatamente dessa forma aqui, ó. Vocês conseguem ver. Então isso aqui é salvo no banco, né? Tudo isso aqui é feito pela inteligência artificial e aí é salvo no banco e indexado lá no front-end. Esse é o meu projeto, eu espero que vocês tenham gostado, foi muito legal apresentar ele para vocês. Espero que no futuro eu consiga desenvolver mais desse projeto e realmente colocar ele para rodar, nem que seja para investir nele ou para melhorar aí minhas habilidades na área de desenvolvimento. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado e tchau!